Olá, meu irmão, olá, minha irmã, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Márcio Gomes, sou membro na Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Rio da Areia, Saquarema, Rio de Janeiro. É com muita alegria que eu quero transmitir o abraço do meu pastor presidente, Erinaldo João dos Santos, para todos vocês que estão me assistindo neste momento. Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para nossas vidas nesta hora. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo de número 22 em diante. Diz assim a poderosa palavra de Deus: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Meus queridos, diante desse texto bíblico aqui, aprendemos algumas lições. Existem inúmeras lições, mas eu quero compartilhar com vocês algumas que Deus colocou no meu coração. O Senhor Jesus ordenou os seus discípulos: entrem no barco, vocês vão chegar do outro lado. Vocês vão atravessar este mar da Galileia e vão chegar do lado de Genezaré. Vocês vão atravessar o lago. Irmãos, os discípulos obedeceram, entraram no barco. E quando eles entram no barco, Jesus não vai com eles naquela embarcação. Jesus subiu ao monte para orar. Era de tarde, quase ao pôr do sol. E quando Jesus sobe ao monte para orar, os discípulos começam a remar o barco e vai passando de mar adentro. E quando vai atravessando o mar, Jesus estava envolvido na oração, clamando ao Pai. Primeira lição que eu aprendo aqui: Jesus, sendo Deus, mas como homem, ele precisava ser cheio do Espírito Santo sempre. Ele precisava estar sempre cheio do Espírito Santo. Então ele reconhecia que precisava de orar. Primeira lição que aprendemos: para nós mantermos o nosso altar em dia com Deus, para mantermos a nossa chama acesa e para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, precisamos orar. A oração é o combustível que move o verdadeiro cristão. Sem oração, a igreja se corrompe. Sem oração, a igreja não avança. Sem oração, o cristão não vai ficar de pé. Precisamos orar para continuarmos de pé na presença do Senhor. E o Senhor Jesus nos dá um grande exemplo. Ele subiu ao monte para orar, mesmo fazendo milagres e milagres um atrás do outro, fazendo os cegos enxergar, ressuscitando mortos, limpando os leprosos pelo poder da sua palavra, curando, dando vista aos cegos, curando paralíticos. Você acha que Jesus achou que já estava cheio demais
e parou de orar? Não. Jesus, ele continuava orando. A cada milagre, cada vez que ele era mais usado no poder do Espírito Santo, ele orava mais. Fica aqui esta primeira lição para mim e para você, que possamos ter mais comunhão com Deus, que possamos ter uma vida de intimidade com Deus. Quem ora tem comunhão com Deus. Tanto é que em Jeremias capítulo 33, versículo 3, existe uma promessa de Deus para o seu povo: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha aí, a promessa de Deus é esta: Deus revela profundezas ocultas que ninguém sabe para quem ora. Você se torna amigo de Deus, porque só se conta segredo para quem é amigo. Quem ora se torna íntimo de Deus, quem ora se torna amigo de Deus. Então vamos continuar orando para continuarmos sendo íntimos de Deus, amigos de Deus. O Senhor Jesus subiu ao monte para orar, e Jesus orava sem pressa. Era uma oração profunda, com calma e sem pressa. Que possamos aprender com o Senhor Jesus. Nunca orar por empreitada, correndo, com pressa de acabar logo. Não. De acordo com o que nós vamos orando, de acordo com as palavras que Deus vai colocando em nossos corações, nós vamos orando, lembrando da nossa família, lembrando da igreja, da nossa nação, dos missionários, do seu trabalho, da empresa onde você trabalha, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus filhos, tudo. Englobe tudo na sua oração, sua vida pessoal, o seu altar diante de Deus, clamar pela unção do Espírito Santo, que nunca venha a faltar. O Senhor Jesus, ele clamava, ele envolvia todos os assuntos pertinentes. Porque sem oração jamais teremos vitória, sem oração jamais teremos uma vida de conquista e com um objetivo firme. O Senhor Jesus então nos dá essa primeira lição: devemos orar. E enquanto Jesus despediu a multidão, ele estava orando só. O versículo de número 23 diz que Jesus estava orando, mas estava orando em particular. Devemos orar. A oração coletiva é aquela que é junto com a igreja, aquela oração que é junto com a esposa, ou com o esposo, com os filhos, com a família. Mas para o nosso ministério ter sucesso e ter avanço, devemos também ter o nosso momento de oração em particular com Deus. Sabe por quê? O nosso particular com Deus define a intimidade que temos com Deus. Porque existe um versículo na Bíblia Sagrada que diz que a esposa não salva o marido não salva a esposa, filho não salva pai, nem pai salva filho, nem mãe. Então, cada um tem que se abastecer em Deus. E como que nós nos abastecemos em Deus? Através da oração. Outra coisa, Jesus estava ali só. E enquanto Jesus estava orando, a hora foi passando. É tão gostoso quando nós nos envolvemos no ministério da oração, na leitura da palavra. A hora passa e você não vê. A hora passa e você não vê. Ainda mais quando a glória de Deus se manifesta. É coisa maravilhosa. É coisa tremenda. Aleluia. E o Senhor Jesus estava orando. A Bíblia relata aqui no versículo 24 que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos remaram o barco, entraram noite e madrugada dentro. E cadê o Senhor Jesus? O Senhor Jesus estava orando. Já era início da noite, começou a ventar. E chegou a madrugada, o vento mais forte ainda. Aí, o barco começou a ser açoitado pelas ondas. Os discípulos, com medo de afundar, remavam cada vez mais forte e o barco parecia que não ia sair do lugar. Aí, outra lição que eu aprendo aqui: ser discípulo de Jesus
ser servo de Deus não significa que às vezes vamos deixar de enfrentar lutas, provações. Quantas lutas e provações nós enfrentamos, nós passamos. Os discípulos atravessaram o mar, mas, porém, parecia que não ia conseguir chegar do outro lado. O vento estava forte e estava o contrário. Sabe o que significa isso? Muitas das vezes na caminhada do cristão, o vento sopra forte e sopra ao contrário. E esta palavra soprar ao contrário significa resistência. Faz resistência contra a sua fé, faz resistência contra você. Tudo começa a querer te puxar para trás. Eles remavam o barco e o barco parecia que não saía do lugar, sabe? É parecida com a situação que eu vou te falar agora. Você usa todo o seu recurso, sua inteligência, suas finanças, você usa o melhor advogado, vai ao melhor médico e nada é solucionado, sabe? O juiz, ele está contra você, o processo, tudo está desfavorável a você, a enfermidade parece que avança cada vez mais, né? A sua vida financeira parece que está indo para um buraco, e a sua vida espiritual, nem um aleluia você consegue dar mais no culto, nem em casa, nem no trabalho, não consegue nem mais sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Você só está enxergando o vento forte, você só está enxergando o vento contrário. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta hora. Tira os seus olhos do vento forte, tira os seus olhos desse vento que está soprando ao contrário. Erga a tua cabeça e lembre-se de que quem falou que você ia chegar do outro lado não é qualquer um. Quem disse que você ia chegar do outro lado é o Senhor Jesus, Ele mesmo. E enquanto os discípulos estavam remando o barco, passou a primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora chegou, que era a quarta vigília da noite. O que significa isso? O texto diz que na quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu para eles. Já era aproximadamente entre 3 e 6 da madrugada, porque a noite judaica é dividida em várias partes, em 4 partes. A primeira parte é de 6 às 9 da noite. A segunda parte é de 9 da noite à meia-noite. A terceira parte é de meia-noite às 3. E a quarta vigília, ou seja, a quarta parte da noite, é entre 3 da manhã e 6 da manhã. É nesse período que os discípulos estavam gritando, dizendo: nós vamos morrer, Senhor, socorre-nos. E a Bíblia diz que enquanto o vento soprava forte, enquanto o vento estava soprando ao contrário, por ser noite e por ser madrugada, tudo estava escuro. Os discípulos não enxergavam um palmo à sua frente. Talvez essa é a condição que você esteja se encontrando. Não consegue ver a luz no horizonte, não consegue ver a luz no fim do túnel. Parece que a paisagem linda da sua vida acabou. Tudo se tornou em escuridão. Não existe mais horizonte. O que você vê à sua frente é negritude, só vê escuridão. Mas aquele que criou o sol, aquele que faz, aleluia, as trevas dissiparem, está se aproximando de você para a glória e honra do nome dele. É o Senhor Jesus. Lembre, a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio andando por cima das águas, a quarta vigília da noite. Sabe o que eu aprendo aqui? É quando você menos espera que Jesus vem para realizar o milagre. Os discípulos já estavam desesperados, estavam achando que ia morrer, já tinham perdido a esperança. Ei, aleluia, tenha fé, não perca a esperança. Aquele que disse que você vai chegar do outro lado é aquele que vai chegar e vai te socorrer. Ele não vai deixar você morrer. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus veio andando por cima das águas. Que coisa gloriosa. Os discípulos estavam com medo, remando o barco. Quanto mais água tirava do barco, mais o barco enchia, parecia que ia afundar. Tem hora que todo o recurso
que está à sua disposição, você usa, mas quando ele se acaba, aí você pensa, eu vou morrer, não tem jeito, eu vou afundar. Quem eu queria buscar um conselho não me dá, vira as costas para mim. Com quem eu queria desabafar também não me dá ouvido. Ei, clame pelo Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele está aí perto de você, ele vai te atender. Não pense que tudo está perdido, ainda existe solução, existe esperança. Sabe quem está se aproximando de você nesta hora? É o Senhor Jesus. Ele vem andando por cima das águas. E deixa eu te explicar, sabe o que é que colocava medo nos discípulos neste momento da tempestade? Era o vento forte e as águas espumantes, as águas agitadas pelo vento. Isso colocava medo nos discípulos. E sabe o que o Senhor Jesus fez? Colocou a planta dos pés sobre as águas quando ele desce do monte. Aleluia! Imagine os discípulos com medo de afundar e Jesus não precisou de prancha, não precisou de outro barco. A Bíblia diz que Jesus foi caminhando por cima das águas até se aproximar do barco onde estavam os discípulos gritando de medo. Sabe por que Jesus não afundou? Ele andou por cima das águas porque as águas reconheceram de quem eram aqueles pés. Os pés que estavam tocando nelas não eram pés comuns, eram os pés daquele, aleluia, que fez o sol, que fez a terra, que fez o mar, que fez os rios, que fez toda a natureza. O mar reconheceu de quem eram aqueles pés, reconheceram que era o Criador de todas as coisas que estava passando por cima dela. E Jesus foi andando por cima das águas. Outra coisa que eu aprendo aqui, os discípulos estavam com medo da água agitada e do vento forte. E o que é que o Senhor Jesus fez? Ele veio andando por cima das águas. Deixa eu profetizar algo para a tua vida aqui neste momento. Tudo que está te colocando para baixo, tudo que está te colocando medo, o Senhor Jesus está colocando debaixo dos pés dele neste momento. O que é que o Senhor Jesus fez? Veio andando por cima das águas. O que é que estava colocando medo nos discípulos? As águas agitadas e o vento contrário. O que é que o Senhor Jesus fez? Veio andando em direção contra o vento. Parece que vejo Jesus vindo andando calmamente. Por que o vento não derrubou Jesus? Porque quem fez o vento foi Jesus. O vento reconheceu quem estava andando por cima das águas. Eu quero lhe dizer que nada resiste à voz do Criador, nada resiste à presença do Todo-Poderoso. E eu quero dizer que a presença de Jesus faz a diferença, e a presença dele vai fazer a diferença na tua vida. Aquilo que te coloca medo já está debaixo dos pés de Jesus. Esta enfermidade que te assola, que te oprime, que está te colocando medo, já está debaixo dos pés de Jesus. Se você crê, estenda a tua mão aí, receba a cura agora, em nome de Jesus. Este desemprego já está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Esta causa na justiça já está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Aleluia! A sua questão familiar já está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Aquela pessoa que está te perseguindo já está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ei, o Senhor Jesus manda lhe dizer nesta hora que tudo está sob o domínio dele. Tudo está sob o domínio dele. A tua vida está no domínio dele. O teu emprego está no domínio dele. O teu casamento está no domínio dele. A sua família está no domínio dele. Aleluia. A sua saúde está no domínio dele. O seu altar está no domínio dele. Clame a ele, porque ele já está se aproximando de você. Pedro, então, vendo Jesus de longe, percebeu, estava escuro, não deu para perceber pela voz, porque eles estavam gritando: Senhor, salva-nos! Jesus, salva-nos! E eles não percebiam que Jesus estava se aproximando, quando de repente Jesus disse: não temas, sou eu. Aí o medo
falou mais alto no coração de Pedro. Aí entrou a dúvida: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. Só um poderia fazer isso, se fosse o Senhor Jesus. E se és tu o Senhor Jesus, manda-me ir ter contigo. Na mesma hora o Senhor Jesus permitiu. A palavra permissão significa que não era o local de Pedro fora do barco, mas sim dentro do barco. Pedro então sai do barco. Quando Pedro sai do barco, sabe o que a Bíblia diz? Pedro sentiu o vento forte. Pedro duvidou quem era Jesus, não reconheceu a voz de Jesus mesmo no escuro. Sabe, irmãos, tem hora que o vento está tão forte que tem vezes que sentimos dificuldades. Não vou ser hipócrita aqui em falar que você sente dificuldade. Quantas das vezes nós, como seres humanos, como falho que somos, duvidamos do poder de Deus? Mas Deus, no Salmo 103, diz que Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Eu não quero dar uma de super-homem aqui, dizendo que sou forte, não. Mas eu estou aqui para declarar que o Deus que conhece que somos fracos, que somos pó, Ele não vai te descartar. Ele reconhece o seu momento de fraqueza. Ele reconhece o seu momento de fragilidade. Ele reconhece o nosso momento de pequenez. E Ele está se aproximando neste momento através da sua palavra, dizendo: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha mão direita, com a minha justiça. Sinta o Senhor segurando nas tuas mãos aí neste momento. E enquanto Pedro começou a olhar para o vento, sentir o vento forte, ele gritou: Senhor, salva-me que estou perecendo. Pedro ia afundando. Jesus se aproximou, segurou na mão de Pedro, colocou dentro do barco novamente. Sabe, o lugar de Pedro era dentro do barco. E eu quero dizer, não saia do lugar que Deus te colocou. O seu lugar é no barco onde Jesus falou que tudo vai chegar bem do outro lado. O Senhor Jesus disse que você vai chegar do outro lado. Sabe o que significa isso? Promessa de vitória até o final. Deus não é Deus de coisas pela metade. Deus é Deus que inicia e finaliza. É Deus que inicia e aperfeiçoa. Sabe? O seu casamento não vai terminar. O Senhor está chegando para te socorrer e você vai até o final. Sabe essa porta de emprego que Deus abriu para você? Você não vai ficar desempregado. Deus vai te conservar aí, porque aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará. Sua vida ministerial, sua vida espiritual, o seu altar, Jesus está olhando agora. Se quebrou o seu altar, ou se o seu altar está desarrumado, ei, Deus te dá a chance de você arrumar o seu altar neste momento. Deus está te dando a chance de você colocar lenha no altar, arrumar o altar, colocar sacrifício no altar e oferecer para Deus novamente, porque está chegando a hora de Deus realizar um grande milagre na sua vida, porque Deus é Deus de restauração. Pedro então é colocado de volta dentro do barco. Sabe por quê? Pedro não morreu, porque Jesus chegou. E na mesma hora, Jesus repreendeu o vento. Jesus disse: mar, aquieta-te. Vento, cala-te. E na mesma hora, tudo se fez bonança. Aí os discípulos relaxaram, sentiram paz, sentiram a bonança, sentiram a calmaria. É o que Deus está trazendo para você neste momento. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de paz, e Ele está trazendo paz para a sua vida neste momento.
Ele está trazendo paz. Esse momento de turbulência, veja ele acabando aí em nome de Jesus. Veja a paz voltando para o teu lar. Veja a paz voltando para a tua vida, em todos os aspectos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Só um pode repreender os ventos. É o Senhor Jesus. A Bíblia diz que os discípulos ficaram admirados. Aleluia. Aqueles homens ficaram admirados. Sabe por quê? Só Jesus controla os ventos. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 8, versículo 25. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Senhor Jesus. Muita gente vai ficar admirado pelo que o Senhor Jesus está fazendo na sua vida. Sabe, existia um vento chamado vento oriental que era temido pelos judeus. Aquilo que te coloca medo, às vezes Deus usa para trazer vitória para você. Sabe qual tipo de vento que Deus usou para soprar a noite inteira e abrir o mar vermelho? Foi o vento oriental. Soprou. O vento oriental era considerado o vento devastador, mas nesta noite, este vento oriental não vai trazer devastação para a tua vida. O Senhor vai usar o vento para abrir o mar vermelho para você atravessar para a glória do nome do Senhor. Sabe, sempre depois de uma tempestade vem uma grande bonança. E eu quero dizer que depois desse problema, depois desta situação difícil, está chegando um momento de bonança para a tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz que existem 4 anjos nos 4 cantos da terra que controlam os ventos. Sabia que este vento que você sente soprar no teu rosto, que entra na janela do teu quarto e sai pela janela da cozinha ou da sala ou da varanda, até esse vento natural, ele é controlado pelos anjos do Senhor? Não estou falando heresia aqui não. Observe aí, Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Os anjos que controlam os ventos. Sabe, o nosso Deus tem anjos que controlam fenômenos da natureza. É Ele que está acalmando essa tempestade para que o nome dele seja glorificado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus mandou o vento do Espírito e soprou sobre os discípulos, que foi o Espírito Santo. Ele desceu como um vento impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Sabe, Deus está mandando o vento do avivamento para a tua vida, o vento do Espírito Santo. Quem sabe você ainda não fala em línguas, e o vento do batismo no Espírito Santo, que é o vento das línguas estranhas, das línguas repartidas como que de fogo, que vai envolver a tua vida agora. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Em Ezequiel capítulo 37, onde existia morte, o Senhor fez soprar o vento de vida, trazendo vida naqueles 4 cantos daquele vale. Sabe, se a morte estava rondando o teu lar, se a morte estava rondando você, eu quero profetizar que nos 4 direções da sua vida, norte, sul, leste e oeste, nas 4 direções da sua vida, Deus está enviando vento de vida, vento de livramento. Receba esta palavra profética em sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 33 de Mateus 14, dizendo assim: e aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe por que Deus permitiu você passar por esta situação? Para você reconhecer quem é o Jesus que você serve. Olha só, os discípulos já tinham visto Jesus ressuscitar morto, curar leprosos, levantar paralíticos, fazê-los andar, mas não tinham visto Jesus operar na esfera da natureza. Jesus mostrou ali que ele tem poder também sobre a natureza.
Quem lembra da oração de Josué que orou e o sol parou? Mas na realidade foi o eixo central da terra que parou de se mover. Como Josué não entendia de ciência, ele orou pedindo a Deus para o sol parar. Só que Deus sabia da inocência de Josué. Ele não tinha estudado ciência, mas Deus sabia que o sol se move ao redor da terra, porque parece que é o sol que está movendo, mas na realidade a terra tem dois movimentos: rotação e translação. Quando Josué orou, Deus deu ordem ao eixo da terra para parar de rodar. É por isso que existe, aleluia, na contagem da ciência, a falta de um ano, aliás, de um dia nos calendários. É por isso que às vezes existe o ano bissexto para completar esta volta, que é de 4 em 4 anos. Tem ano que tem 366 dias. É de 4 em 4 anos que acontece esse fenômeno. Sabe por quê? Por causa da oração de um homem simples. Olha quanto valor tem a oração, mesmo que na sua inocência. Quando você ora pedindo com fé, Deus ouve. Mesmo que você não saiba explicar os termos científicos, os termos técnicos daquilo que você está querendo falar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis diante de Deus, traduzindo as nossas orações. E eu quero dizer que mesmo que sem palavras ou com as suas palavras erradas, o que importa é o que está o sentimento do seu coração chegando na presença de Deus. Aleluia! Aquele milagre serviu para os discípulos reconhecerem quem é o Jesus que eles serviam. Verdadeiramente és o Filho de Deus. E outra coisa aconteceu através daquele milagre. Ainda no versículo 33, a primeira expressão do versículo diz: então aproximaram-se os discípulos que estavam no barco e adoraram. Esta aprovação é para te aproximar mais de Deus. E para finalizar, esta aprovação é para você adorar. No final desta aprovação, você vai se aproximar mais de Deus, vai continuar adorando a Deus e vai glorificar ao nome do Senhor. E outra coisa, a finalidade de Deus neste milagre através da sua vida, o verso 35 explica: quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, trouxeram-lhe todos que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Sabe o que significa isso? Um aumento da unção de Deus na tua vida. Se prepare para receber a multiplicação da unção de Deus. E se prepare, porque vai multiplicar o número de testemunhos, o número de almas alcançadas para Deus, através dos feitos realizados por Deus na sua vida. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima, querendo Deus. Amém.